Fala, time! Hoje, meu papo é especialmente com os colegas que podem estar começando na prática de ensinar o voleibol arte. Sabe os fundamentos, sabe que é um esporte de rede e que a bola tem que cair do outro lado para fazer ponto, mas ainda precisa de ajuda quando a questão é uma competição oficial da modalidade. Então, esse vídeo é sobre coisas básicas que o professor técnico deve saber ao colocar uma equipe de vôlei para começar a competir. Regulamento da competição. O regulamento esportivo sobrepõe a regra. Se o regulamento diz que o set vai até 18 pontos, por exemplo, o que vale para aquela competição específica é essa pontuação, e não o que a regra diz, que é 25 pontos. Algumas regras têm desdobramentos mais complexos. O que eu vou trazer é o básico para começar a jogar, mas sempre é bom ir se aprimorando no conhecimento. Dito isso, no que o regulamento seguir as regras da modalidade, vamos começar. Saída de jogo, ordem de saque. Aí tem regra misturada com dica. O posicionamento que você estabelecer para os seus jogadores no início do set seguirá a ordem de rotação até o final daquele set. Portanto, coloque os jogadores em quadra de maneira que você tenha quem você quer junto na rede ou no fundo por mais tempo. Por exemplo, se você opta por um sistema de jogo com 2 levantadores, você deve posicionar um em diagonal ao outro, para que sempre que um estiver na rede, o outro esteja no fundo e vice-versa. Se algum jogador for substituído, manterá a mesma rotação de quem ele entrou no lugar. Jogadores de fundo. Entre outras restrições que os jogadores que estão ocupando a posição 5, 6 ou 1 no rodízio, os jogadores quando estão no fundo não podem bloquear. Isso é muito comum em times em idade escolar, onde, por exemplo, o levantador infiltra, isso é, sai do fundo e vai para perto da rede para fazer um levantamento, e como já está perto da rede, acaba se confundindo e tentando bloquear uma bola que possa ter passado direto para o lado adversário. Saque. O contato do sacador à bola tem que ser feito atrás da linha de fundo e entre as linhazinhas laterais, zona de saque. O saque tem que ser feito com uma das mãos ou braço. Não pode sacar de manchete ou de toque ou chutar a bola para sacar, por exemplo. Durante a disputa do ponto, a bola pode ser tocada por qualquer parte do corpo. Aí sim, se quiser jogar igual ao futevôlei, pela regra é permitido. Na hora do saque, a equipe sacadora tem que estar com 5 jogadores em quadra e o sacador posicionado para sacar. A equipe receptora tem que ter 6 jogadores dentro de quadra. Rede. A rede não pode ser tocada entre as antenas de forma que dê algum benefício ao time cujo jogador a tocou. Se o cabelo tocar a rede, não é uma falta, a não ser que abaixe a rede, enroscando, por exemplo. A parte que fica para fora das antenas pode ser tocada, mas dentro do bom senso de que, por exemplo, um jogador não pode se pendurar na rede, mesmo nessa parte de fora, tipo abaixando de propósito, para ter alguma vantagem, sem consequências. Pedidos de tempo. Dentro da esfera normal do jogo, não pode parar para tomar água entre um rally e outro. Rally é a disputa do ponto. Para descansar, o técnico ou o capitão em quadra, se a equipe não tiver técnico, tem que solicitar ao árbitro de baixo, o segundo árbitro, o tempo de descanso. Quando acaba o rally, chama o segundo árbitro e pede o tempo, fazendo o sinal correspondente com as mãos. Via de regra, em cada set a equipe pode pedir 2 tempos, inclusive no tie-break, que é o set de desempate e tem menos pontos. Substituição. Acontece quando o jogo está parado. Alguém finalizou o ponto e ainda não teve a autorização para o próximo saque. Nesse momento, o ou os jogador ou jogadores que vão entrar em quadra devem se posicionar na zona de substituição. Se for mais de um, é um de cada vez, mas o próximo a entrar deve estar lá perto, preparado. O jogador que vai sair dando lugar a ele se aproxima e ambos se posicionam de maneira que o apontador consiga ver seus números e verificar se aquela substituição pode ser feita. Os jogadores devem esperar o árbitro autorizar a troca, para, respectivamente, entrar e sair da quadra, regularizando assim a substituição. As trocas com líbero não são substituições. Não precisa esperar o árbitro autorizar, e essas trocas são feitas em um espaço específico também. Pela regra, são possíveis 6 substituições regulares por set. Cada jogador que iniciou o set pode sair de quadra e depois voltar, apenas no lugar do jogador por quem foi substituído, uma vez. E a saída dele conta como uma substituição, e caso ele volte, é mais uma substituição. O jogador que foi substituído não é obrigado a voltar naquele set, nem no jogo. Como pode fazer 6 substituições por set, se quiser trocar os 6 jogadores que começaram por 6 que estão no banco, pode.
Mas lembre-se de que aí nenhum jogador que saiu naquele set poderá voltar naquele mesmo set, pois o limite de substituições é 6. Quando começa outro set, a equipe em quadra pode ser totalmente diferente da equipe que começou o set anterior, ou que terminou, e a equipe tem direito a outras 6 substituições. Líbero. O jogador líbero é um especialista em passe e defesa, e não é obrigatório que um time jogue utilizando alguém nessa posição. Se você optar por usar líbero, tem que saber que ele tem que ter um uniforme de cor que se destaque, diferente dos demais jogadores, e não pode ter o mesmo número que outro jogador do time. A atuação do líbero é limitada às 3 posições do fundo. Quando roda e ele iria para a posição 4, ele tem que trocar novamente com o jogador regular que ele entrou no lugar. Aí, no próximo rally, pode entrar no lugar de outro jogador que esteja no fundo. Pode entrar em um rally, sair no próximo, voltar no lugar do mesmo jogador ou de outro, não importa, desde que entre no fundo, posição 1 ou 6 ou 5. Inclusive, no começo do set, 6 jogadores regulares entram em quadra na formação inicial. Depois que a arbitragem confere as posições, é que o líbero troca com um dos jogadores que está no fundo. O líbero não pode sacar. O líbero não pode atacar como se fosse um jogador regular que está no fundo. O levantamento feito pelo líbero tem restrições para o golpe de ataque, que é a bola que vai para a quadra adversária. Conselho: se não tem tanta familiaridade com a posição ainda, talvez seja melhor começar a competir sem líbero mesmo, até porque é uma posição tão específica que tem parte importante da regra dedicada somente a ela. Tem alguma coisa que você precisa saber ainda que eu não disse? Ficou alguma dúvida? Fala comigo! Até mais! 1, 2, 3, nós!